Doutrina do pecado, qual a importância dela para a vida cristã? Quais são as consequências da deturpação da doutrina do pecado em relação à nossa fé? É sobre esse assunto que iremos tratar hoje no nosso programa. Entendes tu o que lês? A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Entendes tu o que lês? Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, com satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez, ou quem sabe você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, fique conosco até o final do programa. Nesse programa, eu leio o texto da palavra de Deus, eu explico esse texto e nós tiramos as lições desse texto. Hoje, nós estamos tratando aí no programa sobre o tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Não é uma doutrina humana, não é um conceito, não é uma ideologia, é uma doutrina. Quais são as consequências da deturpação dessa doutrina tão importante? E o texto que vamos nos basear está em Romanos capítulo 3, versículos de 9 a 20. Porém, eu não vou ler todos os versículos porque durante a exposição eu vou explicar todos os versículos desse texto. Então, vamos ler aí, versículo 10, 11 e 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Será que você já leu esse texto? Você vê que é um texto assim muito firme. Porém, nós temos grandes lições para aprendermos com esse texto. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para dar início a esse programa. E a oração, pelos pedidos de oração, pelas causas, por suas necessidades, eu vou fazer no final do programa. Então fique até o final do programa. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Nesse momento eu necessito mais uma vez da iluminação do Teu Espírito Santo, porque o pecado, Senhor, obscureceu nosso entendimento. Mesmo para nós que somos cristãos, necessitamos da iluminação para compreendermos a Tua palavra, pois a revelação já foi dada. Te peço que ilumine a mente também daqueles que estão assistindo, para que eles possam também compreender, porque o nosso intuito aqui é podermos compreender a palavra para colocarmos ela em prática. Nos ajuda, Senhor. Nos dá um programa, tira os impedimentos, empecilhos, tira, Senhor, tudo aquilo que venha trazer distração para aqueles que estão assistindo esse programa nesse momento, que o aprendizado e a prática possa ser concluída. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui no canal o projeto Mais 3 Inscritos do canal. Se o canal tem sido bênção para você, indique o canal para outras pessoas, para que outras pessoas também sejam alcançadas e possam aprender a palavra de Deus. Muitos testemunhos nos comentários aqui do canal têm sido deixados em relação a estar entendendo melhor as escrituras, em relação a estar entendendo melhor a lição da Escola Bíblica Dominical no programa EBD Comentado Online, em relação a ministrar uma aula melhor ou até mesmo pregar. Então, se está sendo bênção para você, leve a oportunidade para outras pessoas. Seja alguém que divulga o canal para que vidas sejam abençoadas. E você, já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Não deixe de também dar o like desse vídeo, tá bom? Vamos em frente. Introdução. A doutrina bíblica do pecado é um tema fundamental nas escrituras sagradas, abordando a natureza caída da humanidade e a necessidade de redenção. Talvez você que chegou pela primeira vez, vou fazer uma explicação. O texto em preto aí, como é o Entendes tu que lês, não tem muita diferença. O texto, eu estou trazendo para você aí a explicação desse texto. Porém, eu quero deixar claro a você que se de repente você não conseguir, você tá aí assistindo e de repente não conseguir pegar alguma das palavras que eu estou falando, eu disponibilizo gratuitamente em PDF o comentário sobre essa mensagem. Então não fique preocupado não, tá? Vamos em nome de Jesus em frente. Agora, tem gente que já conhece, então não preciso falar sobre isso. Vamos lá. Então, como eu disse, a doutrina do pecado é um tema fundamental nas escrituras sagradas, tá? Porque ela vai falar sobre a queda do homem. No entanto,
Ao longo dos séculos, tem havido deturpações dessa doutrina, levando a interpretações equivocadas e distorcidas. O que é uma interpretação equivocada e distorcida? É eu pegar algo que a Bíblia diz e dar a minha interpretação sem levar em consideração o contexto bíblico sobre o que a Bíblia fala em outras partes também sobre aquele assunto. Porque eu não posso criar uma doutrina apenas de um texto. Eu preciso ver o que a Bíblia como um todo fala sobre aquele assunto. Então, por causa disso, há muitas deturpações, tá? E distorções. No trecho de Romanos 3, do 9 ao 20, o apóstolo Paulo expõe de forma clara e contundente a realidade do pecado. Pecado é algo que existe e a condição universal da humanidade diante de Deus. Nesse contexto, analisaremos os versículos que revelam as implicações dessa deturpação da doutrina bíblica do pecado, destacando as características dos pecadores e a impossibilidade de justificação pelas obras da lei, características da deturpação da doutrina do pecado e as consequências de aceitarmos essa deturpação. Como o programa chama-se Entende Tu Que Lês, eu sempre gosto de dar alguma dica sobre interpretação ou sobre a parte de mensagem. Por que a mensagem sempre tem uma introdução? Porque ela vai dar para você uma ideia clara do que vamos tratar. Então quem prega, ele precisa fazer uma introdução para chamar a atenção das pessoas que estão ali ouvindo, para que eles saibam do que vai se tratar. Um fiasco, um caos total, né? Seria a pessoa fazer uma introdução e dar prosseguimento com algo que não tem nada a ver com o que ele introduziu. Então você que vai pregar, você que vai dar uma aula, tenha cuidado na introdução para que a introdução esteja alinhada sobre aquilo que você vai pregar, sobre aquilo que você vai ensinar. Isso faz com que as pessoas tenham uma expectativa e essa expectativa venha a se realizar. Caso contrário, né, aquilo que você está propondo venha a se tornar uma realidade. Caso contrário, as pessoas ficam frustradas. Pessoas pegam a Bíblia, abrem a Bíblia, leem um texto e não pregam nada sobre aquilo. Então, para que leu aquele texto? Vamos lá, definição de pecado. Se vamos falar da deturpação da doutrina bíblica do pecado, nós precisamos entender primeiro o que é pecado, não naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que os outros dizem, mas no que a Bíblia diz. Vamos lá. Pecado é a causa da perdição do homem. A palavra pecado, do grego amartia, tem várias outras palavras para poder descrever pecado, tá? Na Bíblia. Denota tudo aquilo que não se conforma com a lei divina. Então, isso aqui é uma definição geral. Não se alinha com ela. Foi justamente o que Adão e Eva praticaram quando desobedeceram a Deus. Está em Romanos 5:20, 1 João 3, versículo 4, parte A, e 1 João capítulo 5, versículo 17, parte B. Existem outras palavras que descrevem o pecado, mas aqui falaremos do pecado de forma geral. Vamos lá, então uma vez que eu defini pecado, é tudo aquilo contrário à lei de Deus. E como é que eu vou saber se é contrário à lei de Deus? Estudando as escrituras. Eu não posso me basear no que alguém disse, alguém falou. Não, o que a Bíblia diz sobre isso? Então eu preciso estudar as escrituras. E talvez você seja uma daquelas pessoas que vai dizer assim, pastor, o grande problema para mim é o seguinte, eu tenho a maior dificuldade de entender a Bíblia. Eu não sei por onde começar. Isso faz com que eu tenha um desânimo. Isso faz com que eu não tenha vontade de estudar a palavra de Deus. Eu até reconheço que isso se torna realmente um fator limitante. Você não saber por onde começar, tá? O que você vai procurar para poder... Porque geralmente um estudo é um estudo inicialmente devocional, para você se alimentar, para você aprender. Não é primeiro, você não estuda primeiro para ensinar, para pregar. Você estuda primeiro para você aprender e você praticar. Então eu quero deixar um aviso aqui para você, ó. Coloquei aí na tela para você aqui, ó, aqui do lado aqui, ó. Curso online, como facilitar seu estudo da Bíblia. Em breve esse curso será lançado, você fique atento, porque se você é inscrito do canal, quando o curso for lançado, eu vou falar aqui no canal e você vai saber. Esse curso vai mostrar para você como estudar a Bíblia com métodos. Se você sabe o que está procurando, é mais fácil de encontrar. Agora, se você não sabe o que procura, não tem como encontrar. Isso vai trazer desânimo, você vai dizer que não tem tempo, porque você não tem vontade, você perde a vontade. Então, esse curso aqui vai te ajudar
como facilitar o seu estudo da Bíblia. Vai ser um curso online, tá bom? É um curso, claro, que tem um custo, mas vai ser um custo acessível para vocês, tá? Para você poder aprender. É claro que aqui gratuitamente tem o Entende Tu Que Lês. Você pode assistir várias mensagens gratuitamente. Mas se você quer ir um pouco além, então eu estou dizendo para você que em breve esse curso será lançado e eu vou avisar aqui no canal. Vamos lá. A Bíblia trata do pecado tanto como um ato quanto como um estado. O que isso quer dizer? Ato, o que eu faço? Estado, uma condição, tá? Vamos lá. Pecado como ato. A Bíblia apresenta o pecado como um ato nosso, perpetrado por natureza e escolha deliberada. Ninguém é obrigado a pecar. Quando pecamos, fazemos aquilo por nossa escolha nesse caso. É claro que influenciado pela natureza pecaminosa. É o que chamamos também de pecado experimental. Por exemplo, uma criança quando nasce não tem pecado experimental, mas ela tem pecado no sentido da natureza pecaminosa. Que todo homem, após a idade da razão ou responsabilidade moral, passa a praticar. Então veja que uma criança, ela não comete pecado, porém ela não é um ser sem pecado. Por quê? Porque o pecado está na natureza dela. E aí talvez você pergunte nesse momento, que pode acontecer, fala, pastor, mas se uma criança parte, ela é condenada? Não, a graça de Deus, nesse caso, abona por ela não ter condição de confessar pecado. Então, enquanto o ser humano não chega a uma idade que tem esse entendimento, e aí tem um debate, eu não vou falar sobre isso, uns acham que é 8 anos, outros acham que é 10, outros acham que é 12, não vou entrar nisso que não vamos chegar a uma conclusão. No momento que ele chega à idade da razão e só Deus sabe essa idade, aí sim ele é responsável também pelo pecado experimental, que no caso ele tem condição de confessar o seu pecado, se arrepender e aceitar Jesus. Por isso que nós precisamos fazer apelos para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, tá bom? Não deixe de fazer isso. Inclusive, mesmo que cresceu num lar cristão, em algum momento ele precisa aceitar Jesus. Ele não se torna cristão automaticamente. Tem umas ideias assim que fogem daquilo que é necessário. Ah, pastor, eu sou um adulto hoje, nunca fizeram apelo, sirvo a Deus há vários anos. Não, aí agora você tá aí em Cristo. Mas eu digo, uma criança precisa falar, precisa ser ensinado para ela sobre a necessidade dela aceitar Jesus, mesmo que ela nasceu num lar onde os pais são cristãos, um adolescente. Agora, se já é um adulto, se já está batizado nas águas e tudo, se já toma Santa Ceia, aí não é mais necessário, já se passou esse tempo. Mas enquanto há tempo, você pode fazer. Tiago 1, 14 e 15 diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É desejo, tá? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, né? Então, morte no sentido de morte espiritual que o ser humano já está, mas em Cristo, se o cristão começa a pecar, ele começa a praticar o pecado, ele pode morrer espiritualmente, e se ele partir, morte física, sem Cristo, ele vai ter a morte eterna, ou seja, a separação eterna de Deus, tá? Segundo a Bíblia, o pecador não sabe escolher o bem. Ele sempre opta pelo mal. O filho pródigo não soube escolher o bem, preferiu o pior. Lucas 15, do 11 ao 18. O pecado como um ato praticado é, pois, um efeito e não uma causa. Preste atenção. O que eu faço é um efeito. Quando eu estava antes de Cristo, o que eu fazia era um efeito, não é a causa. A causa é a nossa natureza caída. Isso quer dizer que pecamos, ato, porque somos pecadores, estado. Pecar é consequência de quem somos. É por isso que quando eu aceito Jesus, há uma mudança de posição primeiro. Então, antes de Cristo, eu sou um pecador condenado. Essa é a minha condição. Quando eu aceito Jesus, eu passo a ser um pecador perdoado, filho de Deus, mudança de condição. Eu não sou mais condenado diante do tribunal de Deus. E a partir de agora, eu começo a praticar obras de acordo com quem eu sou agora. Então, primeiro o Senhor me transforma, mudança de condição, mudança de posição, para que depois eu comece a agir como tal. Por isso que a salvação não é pelo que eu faço, porque eu não consigo mudar de posição ou de condição através de boas obras. As boas obras podem beneficiar pessoas,
Quem não é crente pode até ter boas obras no sentido de ajudar pessoas, mas a condição dele continua a mesma. A posição dele continua a mesma diante do tribunal de Deus. Ele continua culpado e condenado. A única forma de se livrar dessa condenação é através de Jesus Cristo. Biblicamente falando, eu posso colocar o texto aqui na tela para você, um texto bem conhecido, só para você poder ter ideia do que eu estou falando aqui. Biblicamente falando, vamos lá, Romanos capítulo de número 8, veja o que diz, Romanos capítulo de número 8, versículo 1, só o versículo 1 diz assim: agora, portanto, já nenhuma condenação, vamos botar aqui na Almeida Revista Corrigida, porque fica melhor, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Então nós vemos aqui que a única forma de nos livrar dessa condenação é através de Jesus, tá? Pecar é consequência de quem somos, tá? Então, o pecado que cometemos é o ato, tá? Agora, nós pecamos porque somos pecadores. Então, pecar é consequência de quem somos. Romanos 5,12 diz: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Talvez você pergunte: pastor, por que Adão pecou e nós passamos a ser pecadores? Porque Adão representava a raça humana. Então, em Adão, por ele ter pecado, toda a sua descendência ficou condenada, porque ele é um representante da raça humana. É por isso. E em Cristo, um único homem, por ele ter morrido e nos dado o direito de salvação, quando você aceita Jesus, você é perdoado dos seus pecados. A dívida foi paga, a morte de Jesus pagou a nossa dívida, mas essa morte só tem efeito para quem reconhece ele como Senhor e Salvador. Se a pessoa não reconhece ele como Senhor e Salvador, essa morte não tem efeito. Aí você fala assim: poxa, eu queria entender melhor sobre isso. Então, assista esse vídeo aqui, que vai ficar lá na tela final, que é Aprendendo sobre a Salvação em Jesus Cristo. Esse vídeo é tão importante que você, quando for falar do evangelho para alguém que não é cristão e começar a vir com aquelas argumentações: ah, mas por que eu vou para o mesmo inferno que um pedófilo vai? Por que eu vou para o mesmo inferno que um assassino em série vai? Esse vídeo vai mostrar e vai te ensinar que a questão da condenação primeiro é pela nossa condição, quem nós somos no tribunal de Deus, que eu já acabei de explicar. E não só por causa do que fazemos. Então as pessoas se baseiam muito no inferno pelo que ela faz. Deus não baseia a sentença pelo que a pessoa faz primeiro, e sim por quem ela é. Quem você é? Você é um salvo ou você está no caminho da perdição? É dentro disso que vem o julgamento, tá bom? Então assista esse vídeo, que esse vídeo vai te ajudar bastante nessa compreensão. Isso significa que já nascemos espiritualmente contaminados pelo pecado. Pronto. Davi colabora com essa ideia, ó, Salmo 51:5. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Tem quem pense algo sobre isso aqui, ó. Aqui não se trata como alguns pensam, que Davi foi fruto de um adultério. Tem gente que prega até sobre isso. Ah, Salmo 51 mostra aí, 51:5, que Davi foi fruto de adultério. Não é disso que Davi está falando. Davi está falando da natureza pecaminosa que ele tem, mas que ele reconhecia seu estado pecaminoso desde o nascimento. É justamente por isso que precisamos ser participantes da natureza divina por meio da conversão. Quando aceitamos Jesus, nós recebemos uma natureza divina também, que se chama vida espiritual. Antes de Cristo, nós só temos a natureza pecaminosa, tá? E a vida espiritual está morta. Mas quando, né, nossa vida espiritual, houve uma morte espiritual. Então não tem vida espiritual. Tem morte espiritual na vida daqueles que não têm Cristo. Mas quando ele aceita Jesus, ele recebe vida espiritual, que tem a ver com essa nova natureza. E aí ele pode se relacionar com Deus. Ele se volta para Deus. Ele busca a Deus porque ele recebeu uma nova vida, uma nova natureza. 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais ele nos tem dado grandissimamente e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, através de Cristo, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, pelos desejos, tá?
O pecado, agora vamos falar do pecado como estado. Falei do pecado como ato, atitude, coisas que praticamos que é pecado. Agora vamos falar do estado do pecado, a condição, a posição. Romanos 6,6 diz: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. O que é corpo do pecado? Vamos lá? A expressão corpo do pecado é uma referência ao corpo como instrumento do pecado. Para você entender, o corpo físico, ele nem vai ser bom, nem vai ser mal, mas ele é bom ou mal de acordo com o que nós fazemos através dele. Então as minhas mãos podem estar fazendo boas coisas ou más coisas. Então o corpo em si, não, quando a Bíblia fala sobre a carne, ela não está falando do corpo, ela está falando da natureza pecaminosa que atingiu todo o nosso ser, certo? Mas não é o corpo em si, apenas dizendo assim, o corpo no sentido de ser, nesse corpo aqui não tem nada, não é o corpo, a carne, os órgãos, tá? Os membros do corpo, é a essência, a sua alma ficou contaminada por causa do pecado, o espírito humano, tá? Ele foi influenciado por causa do pecado, e com isso nós temos atitudes através do nosso corpo em relação à questão do pecado. Então, o corpo do pecado é a natureza pecaminosa. Não é a Bíblia querendo dizer que o pecado possui um corpo tangível, tá? Só para você entender, porque muitas pessoas se preocupam e com isso pensam o seguinte, mas a Bíblia diz que se a tua mão te faz pecar, você arranca ela fora, se o teu olho te faz pecar, arranca o olho fora. Tá falando do sentido do desejo, do querer praticar, não no sentido, uma pessoa pode ter as mãos amputadas e continuar pecando direto. Uma pessoa pode ter seus olhos retirados, vazados e vai continuar pecando. Então não é a questão do corpo físico, é da natureza que está em nós. Mas em Cristo recebemos uma nova natureza. O pecado como estado indica que todos os homens pecaram. É caracterizado pelo princípio da rebelião contra Deus. Trata-se de um poder maléfico. É um princípio gerador do mal. Ou seja, é uma causa e não um efeito. Tá? Aí nós estamos falando da posição, da condição do homem, do estado do homem sem Cristo. Ele é um pecador e por isso ele peca. Como causa, o pecado é parte integrante da nossa natureza herdada de Adão. Pronto, tá aí. Em resumo, o homem não é culpado apenas pelos pecados cometidos, que é o pecado experimental. Ele tem dentro de si uma natureza pecaminosa que em si já é pecado. Ou seja, ele já nasce condenado. Foi o que eu expliquei agora há pouco. 2. Todos estão debaixo do pecado. Vamos lá, Romanos 3, do 9 ao 11. Tanto judeu como gentio, ou seja, toda a humanidade. Pois que somos nós mais excelentes? Paulo está perguntando, nós judeus somos mais excelentes do que os gentios? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos, ou seja, Paulo falou antes, no texto de Romanos, que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Paulo continua sua argumentação sobre a natureza pecaminosa nesse texto, destacando que tanto judeus como gentios estão sujeitos ao pecado. Então, diante de Deus existem 3 classes de povos. Primeiro, judeus, povo que Deus chamou para uma aliança. Segundo, gentios. Quem são os gentios? Brasileiros, americanos, japoneses, chineses, ingleses. Só para você entender, todo o restante do mundo, com exceção dos judeus, tá? Mas tem um terceiro povo, que é a igreja, tá? A igreja é formada de judeus que aceitaram Jesus e também de gentios que aceitaram a Jesus. Então, para Deus tem 3 povos nessa questão. Então, Paulo está falando que tanto judeus como gentios, então está falando de todos os povos, não de um único povo, tá? Só para você poder entender. O pecado atingiu toda a humanidade, não parte da humanidade. Ele enfatiza que pertence a uma aliança, tá? Paulo continua a argumentação sobre a natureza pecaminosa, destacando que tanto judeu como gentio estão sujeitos ao pecado. Ele enfatiza que pertencer a uma aliança com Deus não livra os judeus da escravidão do pecado. Eles foram chamados por uma aliança, mas isso não faz com que eles deixem de ter a natureza pecaminosa. O foco de Paulo não está apenas nos pecados individuais, tá? Mentira, adultério, mas no estado pecaminoso
em que todos os seres humanos estão desde a queda. Por isso que na definição de pecado, eu mostrei o pecado como um ato: mentir, roubar, prostituir-se, adulterar, fornicar, tratar com falsidade e por aí vai. Isso é ato. Mas eu não tratei só do ato, eu tratei também do estado, ou da condição, ou da posição. O ser humano sem Cristo, na sua posição sem Cristo, ele está condenado. Pastor, essa palavra é muito dura. Eu já disse para você assistir esse vídeo para você entender melhor. Mas eu vou colocar mais um texto na tela aqui rapidamente, só para mostrar uma coisa para vocês. João, capítulo de número 3... versículo de número 16 a 18. Olha o que diz, um texto tão conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então tem uma oportunidade de salvação. O amor aqui não é Deus abonando a conduta daquele que não serve a Deus, mas sim dando a ele uma oportunidade. E isso é pela graça de Deus. Essa oportunidade chama-se graça, porque o ser humano de si mesmo não teria nenhum motivo de Deus fazer isso. Ele não merece. Nós não recebemos salvação porque merecemos, por isso é graça. Porque se fosse por merecimento, era através do que fazemos, tá? Versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa primeira vinda de Jesus, quando ele veio à Terra, ele não veio para condenar, ele veio para oferecer salvação. Agora, o ser humano pode rejeitar essa salvação. Agora, olha o que o 18 diz. Quem crê, e crer aqui, ter fé em Deus, implica em passar a obedecer, a viver uma vida de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque o ser humano já nasce condenado. Então, se Jesus é oferecido para ele salvação, e ele rejeita a salvação, ele continua no estado de condenação. Por isso o texto diz, já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então isso aqui é muito sério. Eu sei que é pouco ensinado, é pouco falado, mas está muito claro o texto aí de João 3, 16 a 18. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está. Por quê? Porque o ser humano já nasce no estado de condenação. Isso é muito sério. Ser judeu, ter as escrituras ou ser filho de pais cristãos não garante salvação em si, tá? Um pai cristão não gera um filho cristão no sentido dele automaticamente ser cristão. Ele precisa reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador. Eu falei disso agora há pouco. Paulo afirma que todos estão debaixo do pecado. Biblicamente, as pessoas estão ou no domínio do pecado ou na graça de Deus, ou no domínio da graça de Deus. Tá? Pertencer ao mundo ou ao reino de Deus depende do conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então eu volto a mostrar aqui, novamente, duas posições. Vamos colocar a posição aqui da caneta vermelha com a salvação e a posição aqui da caneta azul como condenação. Então veja bem, quando você, antes de aceitar Jesus, você estava nessa posição. Então a condenação é por quem a pessoa é pecador, condenado, culpado por causa do pecado. Muito bem, não só por causa do que ele faz, mas por causa de quem ele é, pecador. Quando ele aceita Jesus, há uma mudança de posição. Agora ele é um pecador, tá? Ele ainda tem a natureza pecaminosa, mas ela está mortificada, por isso precisa do processo da santificação diariamente, buscando a Deus, lendo a palavra, orando, cultuando publicamente, junto, coletivamente com os irmãos da igreja. Então ele agora é um salvo, ele é um pecador arrependido, salvo em Cristo Jesus. Jesus mudou a vida dele, a situação dele, e agora ele começa a se comportar como um salvo. O pecador sem Cristo se comporta como um pecador sem Cristo. Pecar, fazer as coisas do jeito dele é consequência de quem ele é. Mas um cristão não pode viver uma vida de acordo com o que ele quer. Ah, mas uma coisa, aqui antes de Jesus, eu era um pecador escravo do pecado. Eu fazia aquilo que a minha natureza pecaminosa me levava a fazer por causa dela ter contaminado todo o meu ser. Não tem como se livrar dessa natureza pecaminosa com nada a não ser Jesus. Mas uma vez que eu aceitei Jesus, eu fui livre e conhecereis a verdade
a verdade vos libertará. Então, pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu citei aqui João 8,36 e João 8,32. Então, agora eu não sou mais escravo. Então, antes de Cristo, eu era escravo do pecado. Há muito essa questão das pessoas dizerem assim, mas o ser humano tem livre-arbítrio, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser. Ele vai fazer o que ele quiser, mas dominado pelo pecado. Então eu pergunto a você, uma pessoa que é escrava do pecado, ela vai se voltar para Deus? Se não houver uma intervenção de Deus direta, que se chama graça, eu vou explicar daqui a pouco mais sobre isso, não tem como. Então essa liberdade de fazer o que quer está no campo de fazer o que quer de acordo com uma vida pecaminosa, mas nunca se voltando para Deus. Porque o simples fato de Deus ter se revelado à humanidade, isso já tem a ver com a graça de Deus. Se Deus não se revela à humanidade, não tem salvação. É simples assim. Eu estaria perdido também. Muitas pessoas se enganam ao avaliar a condição das pessoas com base apenas em suas obras, em vez de considerarem a condição de graça ou pecado em que estão. Ou seja, salvação e pecado, salvação e condenação. Acreditar que uma vida moralmente boa automaticamente faz alguém um cristão é um equívoco. E é o que as pessoas pensam. Não, mas ele ajuda, ele socorre pessoas, ele é uma pessoa boa diante de Deus, ele vai para o céu, mas ele não aceitou Jesus, os seus pecados não foram perdoados, porque não é através do que ele faz que ele recebe perdão de pecado, é através do que Jesus fez. Nós temos que entender que Deus estabeleceu um parâmetro. Ou eu obedeço o que Deus estabeleceu, ou eu tô fora. Sabe aquela velha história? Existe um lugar que você quer entrar. Tá? Você quer participar daquele lugar, tá? Mas aquele lugar tem critérios para você entrar. Ou você preenche os critérios, tá? Ou você não entra. A mesma coisa. Mas que Deus é esse que é amor e ele estabelece condições para que o ser humano receba a salvação? Ué, você acha que a salvação... A Bíblia diz que a salvação vem pela graça, mas ela não foi de graça, não. Alguém teve que sofrer. Porque, na verdade, o pecado trouxe... pecar contra Deus trouxe condenação. E essa condenação só pode ser removida se houvesse alguém que substituísse o ser humano. E teria que ser alguém sem pecado. Esse alguém é Cristo. Então, a salvação, nós recebemos ela de graça, mas ela, até pela graça, mas ela não é de graça, não. Jesus teve que sofrer todas as consequências. Agora, se Deus deixa eu e você sofrer as consequências, sabe o que aconteceria? Eu e você estávamos perdidos, porque nós não poderíamos nunca mais ter comunhão com Deus. Nós estaríamos separados de Deus. Quando a Bíblia fala de morte, morte sempre é separação. O pecado trouxe separação entre o homem e Deus. É isso. Então, precisamos entender que boas obras não tornam ninguém um salvo. Salvação, primeiro ele torna-se um salvo através do que Jesus fez, ou seja, Deus o torna salvo, para depois ele se comportar como um salvo. É possível ter uma vida moralmente boa e ainda não ser um cristão ou um salvo, pois isso não significa necessariamente estar sob o domínio da graça. Há pessoas que realizam boas obras sob o pecado, na esfera e domínio de Satanás. Ajudam pessoas, mas não são cristãos. Não estão salvos em Cristo Jesus. Não reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí alguém vai dizer assim, pastor, mas acontece que mesmo ele não aceitando Jesus, ele faz tantas coisas boas. Mas se ele aceitar, para ele ser salvo, ele precisa aceitar Jesus. É o que a Bíblia diz. Mas ele crê em Jesus. A Bíblia diz que para crer tem que obedecer. E a obediência faz com que ele tenha uma mudança de vida total. E aí ele passa a ter que ler a palavra de Deus. Ele tem alguns deveres, ele tem direito, vida eterna, tá? Mas ele tem alguns deveres. Ele precisa ler a Bíblia, ele precisa orar, ele precisa participar de um culto coletivamente na igreja local, pertencer a uma igreja local, porque o Senhor criou a igreja com essa finalidade de eu depender de você e de você depender de mim. É assim que funciona. Deus não criou uma igreja para viver no individualismo. Não é assim que funciona. É preciso, antes de tudo, estar sob a graça de Deus e, como resultado disso, praticar boas obras. No entanto, essas boas obras nunca devem ser separadas de Cristo. Ou seja, pessoas podem praticar coisas boas, mas se elas não estão em Cristo, isso não tem nenhuma relevância. E quem pratica coisas boas que está em Cristo não é para ser salvo, é porque é salvo. Ele está fazendo aquilo que tem a ver com quem ele é agora. Primeiro ele se torna um salvo através do que Jesus fez. Depois ele pratica coisas de um salvo, boas obras. Pois é ele quem nos coloca debaixo da graça. Vamos prosseguir? Ninguém é justo por si mesmo.
10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Está no texto. Não há um justo, nem um justo sequer. Talvez você diga assim, mas Deus disse lá em Gênesis que Noé achou Noé um homem justo. Mas é Deus imputando uma justiça a Noé por causa da fé de Noé. A fé de Noé em Deus o fazia obedecer. Ele não foi justificado, sido chamado de justo, vamos dizer assim, tá? Não vou usar o termo justificado, mas ele não foi declarado um justo, não é pelo que ele fazia, e sim por quem ele cria. Ele cria em Deus. Então o que ele fazia era consequência da sua fé. Primeiro ele creu, depois ele obedeceu. Primeiro você precisa crer, e aí vai vir as boas obras. Então não adianta pegar a vida de Noé e dizer, não, mas Deus disse que encontrou em Noé um homem justo, né? Então Noé, Deus via a justiça em Noé por causa do que ele fazia. O que ele fazia era consequência primeiro da sua fé. Simples, tá? A partir dos versículos 10 a 18, Paulo utiliza as escrituras do Antigo Testamento como prova de sua argumentação, citando os Salmos e os profetas. Essa abordagem é eficaz ao discutir com pessoas que se julgam cristãs, mas têm pouco conhecimento da Bíblia. Existem pessoas que se dizem cristãs e têm pouco conhecimento da Bíblia, certo? É essencial que nós, como cristãos, estejamos familiarizados com as escrituras, pois elas são fundamentais para sustentar a nossa fé. Então, se você quiser falar sobre um assunto, você precisa mostrar onde está na Bíblia. A Bíblia diz, e aí você abre e você mostra. Porque aí você tem uma prova que está lá, o texto diz isso, e pronto. É claro que você não pode criar uma doutrina em cima de um texto só. Mas se você é conhecedor da Bíblia, você sabe que aquele texto está amparado por outros textos. Agora, pegar um texto isolado e querer criar uma doutrina, você não pode fazer isso. Mas não queira provar coisas de Deus a partir de palavras soltas. Você precisa apresentar o texto da Bíblia. Ao afirmarmos o que a Bíblia diz, podemos utilizar esse tipo de argumento para estabelecer posições sólidas. A Bíblia diz e pronto. Se a pessoa não quiser aceitar, é porque ela não crê na Bíblia. E se ela não crê na Bíblia, ela não crê em Deus. É simples assim. A igreja primitiva já fazia isso e ainda é um excelente meio de levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Como é que você vai mostrar a verdade para as pessoas apenas de boca? Você precisa apresentar o que a Bíblia diz. Dar na mão da pessoa, deixar ela ler. Lê aqui o que está escrito. E aí ela vai olhar assim e vai falar, meu Deus... Se o Espírito Santo colaborar naquele momento, né, e ela estiver perceptível, né, estiver ali sensível, o Senhor pode falar o coração dela. Paulo enfatiza a universalidade do pecado. O pecado atingiu toda a humanidade, nos 4 cantos da terra, afirmando que não há nenhum justo, nem mesmo um. E aqui Paulo está falando de justo por si mesmo. Todos os seres humanos, por causa da queda, estão sob o domínio do pecado. Ninguém escapou da escravidão do pecado. Jesus diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. E a pessoa comete pecado porque é escravo. Entendeu? Ela não se torna escravo por pecar. Ela peca porque é escrava do pecado. Tem a natureza pecaminosa. Suas ações não podem torná-lo justo, pois sua natureza é corrupta. Deu para entender? São duas coisas diferentes. O pecado como ato e o pecado como natureza. Mesmo que pessoas tentem praticar coisas boas, ela continua tendo a natureza pecaminosa. E essa natureza, ela só deixa de ter força e dominar o ser humano através de aceitar Jesus. Muitas pessoas no dia de hoje, devido a esse mundo corrido, não têm paciência para assistir uma mensagem como essa, até o final. E aí o que acontece? Ela não aprende o conteúdo. Porque um conteúdo desse não dá para explicar com 5 minutos, com 10 minutos, com 20 minutos. Não dá. Conforme eu vou falando aqui, vai se desdobrando outros assuntos, vai se desenrolando outros assuntos que precisariam até ser explicados para que você pudesse entender. Mas eu não posso fazer isso num único programa. Então é importante a pessoa estar em contato com o estudo da palavra, porque a partir desse momento ela vai juntando tudo aquilo que ela vai aprendendo e ela vai tendo ali uma visão melhor, mais completa
Não é perfeita, completa no sentido de não ter mais nada, porque não vamos esgotar o conhecimento em relação às coisas de Deus, mas uma visão melhor que vai fundamentar a sua fé, certo? O pecado corrompeu a humanidade, levando a uma inclinação para o erro. Então o ser humano, ele é inclinado para o erro desde que nasce. A única solução para essa condição é Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,39. Falta de compreensão e disposição para buscar a Deus. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. O pecado afetou nossa razão, emoções e vontades, levando Adão e Eva a se esconderem de Deus. Essa transgressão causou uma separação entre a humanidade e o Criador. Por conta da sua escravidão ao pecado, o ser humano não pode se voltar para Deus por conta própria. Você está entendendo isso? Se de fato a palavra livre-arbítrio, ela realmente significa aquilo que muitas pessoas acham que significa, por que a Bíblia diz que o ser humano não pode se voltar para Deus por sua iniciativa própria, sem uma ação de Deus? E aí você vai falar, mas qual é a ação de Deus? Ué, a revelação, Deus se revelando à humanidade por meio das escrituras que está registrado, Jesus Cristo vindo ao mundo morrer, tudo isso tem a ver com a graça de Deus. Então, se Deus não intervém, não tem salvação. O ser humano não procuraria Deus se não é a intervenção de Deus, a graça de Deus, Deus apresentando a ele uma solução para o problema chamado pecado. Então o ser humano não pode de si mesmo se voltar para Deus. Quando alguém aceita Jesus, ele aceita Jesus por causa da graça de Deus. Mas você vai entender que a graça não obriga ninguém a aceitar Jesus, não. Você vai entender, calma aí, tá? No entanto, quando alguém responde positivamente ao convite da salvação, isso é resultado da graça de Deus. A salvação é concedida pela graça, que é um favor imerecido. Podemos pensar da seguinte forma, olha essa ilustração para você entender bem esse ponto, tá? Devido ao pecado, a porta se fechou para a humanidade em relação ao acesso a Deus. Quando Adão e Eva pecaram, houve ali uma separação. Então passou a haver uma barreira, porque o pecado não permite Deus ter relacionamento com o homem. Quando Deus se revela para vir falar com Adão, mesmo depois dele ter pecado, isso em si já é graça. Porque o que Adão merecia era ter morrido em todas as esferas. Porque a esfera que Deus determinou que se Adão comesse do fruto que não era para comer, teria morte. E a morte, ela vem em 3 esferas, 3 aspectos, que é morte física, não aconteceu no mesmo momento, mas veio acontecer depois. Morte espiritual aconteceu no mesmo momento que eles pecaram. E morte eterna, que é a consequência de partir dessa terra sem receber salvação. Deus poderia ter executado a sentença total. Afinal de contas, Adão pecou. Mas Deus já estava usando de graça. A graça de Deus não fez com que ele viesse executar a sentença na totalidade. Quando o ser humano, lá no final, na consumação, no juízo final, quando estiverem lá os homens que rejeitaram a Deus, que não quiseram Cristo, entendeu? Diante do tribunal de Deus, tá? No juízo final, Deus vai executar a sentença final. Mas a situação do homem, ele já está condenado. Ele simplesmente não quis sair da condenação. Então a porta se fechou. No entanto, Deus, por sua iniciativa, revelou-se ao homem por meio das Escrituras. E através de Jesus nos dá salvação. A graça funciona como a abertura dessa porta. Você entendeu o que a graça faz? É um acesso para você poder se voltar para Deus novamente. Sem a graça de Deus não tem acesso. Então a graça... muita gente, quando a gente fala que a salvação é pela graça e rebate que as obras não nos dá salvação, elas até às vezes ficam muito chateadas e dizem assim, a salvação é pela graça. Então por que as pessoas desistem de Deus se a salvação é pela graça? Elas não entendem o que é graça.
precisa se explicar mais o que é a doutrina da graça. Porque quando não se ensina o que é graça, as pessoas pensam que a graça vai te obrigar a aceitar Jesus. Isso não é graça. Apesar que tem aí, né, dentro de um conceito, né, dentro de um entendimento, em uma das teologias, né, na teologia calvinista, entende que a graça é irresistível. Deus traz e acabou. Só que nós não entendemos dessa forma. E eu não vou entrar nisso aqui também, não. Então a graça serve apenas como abertura da porta. A graça nos dá acesso a poder responder positivamente ao convite da salvação. Olha o que diz, ó. O homem como escravo do pecado não consegue voltar-se para Deus, mas a graça permite que, ao entrar em contato com o evangelho, ele responda positivamente ao convite da salvação. Pronto. Então o ser humano, ele ouve a pregação do evangelho, ele tem contato com o evangelho de alguma maneira, tá? E aí ele pode dizer sim, eu aceito Jesus, eu reconheço Jesus como o meu único e suficiente salvador, eu sou um pecador. Mas se não for a graça, esse acesso não haveria. Então nós dependemos da graça. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu só continuo em frente por causa da graça. Porque Deus me deu condição de continuar servindo a Ele. Mas eu posso desistir. E como é que eu desisto da salvação? Através de eu abrir mão da minha fé. Assim como para receber a salvação eu preciso da fé, a fé é como se fosse os braços que se estendem para receber um presente chamado salvação, porque eu não tenho nenhum mérito em receber salvação, eu também posso abrir mão da minha fé e abrir mão da minha salvação. Você quer entender melhor sobre isso? Então assista esse vídeo. Tá lá no final da tela desse vídeo de hoje. A graça não força ninguém a aceitar Jesus. Então pare de achar, quando fala o texto que através da graça nós somos salvos, pela graça sois salvos, por meio da fé, pare de achar que a graça obriga você a aceitar Jesus. Não, a graça possibilita, a graça te dá a condição de você aceitar Jesus. Mas você aceita se quiser. Se você está me assistindo agora e não aceitou Jesus, você pode tomar essa decisão agora, levantando as suas mãos, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Agora você procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, fale para o pastor que aceitou Jesus num programa na internet e pergunte a ele o que você deve fazer. E ele vai te dar as devidas instruções. É assim que vai funcionar. Tá? Parece uma coisa difícil, mas eu dei aqui de uma forma bem simplificada. A graça não força ninguém a aceitar Jesus, mas oferece ao homem a oportunidade de fazê-lo. Ou seja, é a condição que Deus abre para que eu e você venhamos receber Jesus como o único e suficiente Salvador. Se o Senhor não abre essa condição, ele não manda Jesus, ele não se revela através da palavra, nós vamos receber salvação como? Então isso é graça de Deus. Em nome de Jesus, entenda isso. O homem, ao crer e se arrepender, recebe a salvação. Por isso que eu disse que o conceito de livre-arbítrio, que muitas vezes alguns cristãos têm, está distorcido. Porque se a Bíblia diz que nós somos escravos do pecado antes de Cristo, como é que alguém vai se voltar para Deus por sua livre e espontânea vontade no sentido de ter a iniciativa? Ele tem a iniciativa, não importa o que Deus está trabalhando para que eu possa aceitar Jesus. O que importa é o que eu estou falando. Não. O simples fato de Deus já se revelar é a graça. O simples fato de Jesus morrer na cruz do Calvário é a graça. Então o ser humano ele não tem iniciativa própria de se voltar para Deus, porque primeiro Deus se revelou. Isso é graça. Deu para entender? E uma vez que eu aceito Jesus, eu permaneço por causa da graça, porque Deus vai me dando graça, vai me dando força. Espírito Santo mora dentro. Se não fosse a graça de Deus, você acha que Deus ia colocar o Espírito Santo para morar dentro de você? E aqui eu não estou falando de batismo, eu estou falando de Cristo, Espírito Santo como morada, tá? Bom, você pode baixar gratuitamente os PDFs na aba Comunidade aqui do canal. Pastor, eu não sei como entrar na aba Comunidade. É só você entrar no canal, ver lá, tá? As abas. Vou mostrar aqui na tela para você. Ó, tá vendo as abas aí, ó? Início, vídeo, short, ao vivo, playlist, comunidade. Isso no computador, é claro. Na TV não dá para fazer isso, mas no computador, no tablet ou no celular você vai conseguir fazer isso. Você vai na aba comunidade. Pastor, mesmo assim eu ainda não consigo ir. Então desce aqui na descrição do vídeo. Lembre que a descrição não vai estar aberta toda. Ela vai ter só umas
frases e vai ter escrito assim, mais. Aí você clica no mais, aí vai abrir. O primeiro link já vai ser da aba comunidade. Você clica naquele link, você já vai cair nessa aba que eu mostrei pra você. Aí, lá você procura o PDF dessa mensagem de hoje, ou PDF de outras mensagens, ou de comentários da Escola Bíblica Dominical. Vai estar tudo na aba comunidade. Pastor, e o Seja Membro? Seja Membro, se você assinar o Seja Membro, você pode ter tudo no único lugar com uma mensalidade. Se você assinar o plano anual, você tem aí quase R$60 de desconto e aí sai a R$10 por mês. No plano normal é R$15. Você pode assinar o Seja Membro pelo botão do YouTube ou pelo link que está na aba comunidade ou o link também que está na descrição desse vídeo. Fique à vontade. Pastor, não tenho condição. Baixe gratuitamente. Seja inscrito do canal e divulgue o canal. Vamos lá, as características de uma vida dominada pelo pecado. Pelo pecado, aqui é pelo pecado, tá? Romanos 3, 12 a 17. Vamos ver quais as características. Não há quem faça o bem, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Os seres humanos rejeitam a majestade de Deus, adoram a criação em vez do Criador e se rebelaram contra ele. Você vê aí tanta idolatria, o ser humano, né, entronizando o eu dele, né, os desejos dele. Paulo afirma que não há ninguém que faça o bem, o que indica que o afastamento de Deus e de seus mandamentos leva à perversão moral. As atitudes humanas são influenciadas por seus valores, tá? Você age de acordo com aquilo que você vê como bom. E tem gente que vê como bom aquilo que é ruim. Se esses valores não estão baseados nos mandamentos de Deus, as práticas serão sempre mais. Paulo não está dizendo que ninguém é capaz de fazer algo bom para outra pessoa, mas sim que a essência de todo ser humano foi completamente corrompida pelo pecado e sua inclinação natural nunca será para o bem. Deu para entender? Paulo não está falando aqui só de prática, Paulo está falando da condição. Não há ninguém que faça o bem no sentido de ser a essência dessa pessoa, fazer o bem. Não tem. O ser humano de si mesmo não tem a essência de fazer o que é bom. Ele pode realizar boas obras através de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas a natureza pecaminosa ainda continua nele. E quem não tem Cristo está dominado por sua natureza pecaminosa. Ele nem tem as boas obras, vamos usar assim, entre parênteses, que ele faz, não é consequência de uma vida salva. É apenas consequência dele querer ajudar as pessoas. Isso é muito bom no âmbito humano? Ótimo! Mas isso não muda a posição dele diante de Deus. Ele continua culpado, ele precisa aceitar Jesus. Isso é conhecido como depravação total. O que é conhecido como depravação total? Essa corrupção total, não há quem faça o bem. Pois o pecado afetou todas as áreas do ser humano. Isso aqui é bom explicar, porque tem gente que não entende a depravação total. Porque ele vai falar assim, mas como é que tem gente que faz coisa boa? Como é que pode ter tido uma depravação total? A depravação total não tem nada a ver com isso, desse sentido, de impedir que alguém faça alguma coisa boa aos olhos dos homens. Porque essa questão de coisa boa é o olhar humano, nesse caso, tá? A depravação total tem a ver com todas as áreas do ser humano ter sido afetada pelo pecado. A sua vontade, a sua razão e as suas emoções. Não há nada no ser humano que não tenha sido afetado pelo pecado. Com isso entendemos o verdadeiro significado da depravação total. Muitos pensam que se refere a todos os seres humanos praticando maldades em grande escala. Aí eles acham que isso é depravação total. Não é. Mas na realidade todos são culpados diante do tribunal de Deus, embora nem todos pratiquem o mal da mesma forma ou na mesma escala. Então não é porque as pessoas estão debaixo da condenação e todos, não há quem faça o bem, que todos vão matar, que todos vão roubar, que todos vão prostituir. É claro que não. Há diferença. O pecado é pecado, porque eu volto a dizer, a condenação vem primeiro pela condição do ser humano. E o que ele faz é consequência de quem ele é. Então Deus primeiro olha a sua condição, a sua posição diante de Deus. Culpado, condenado. Mas, mesmo esse pecador culpado e condenado, eles podem ter diferenças do que eles fazem. Mas eles têm a mesma posição diante de Deus, culpado e condenado. E é por isso que uma pessoa que é um pedófilo, um estuprador, um serial killer,
e uma pessoa que não é nada disso, mas que todos os dois não aceitaram Jesus, todos os dois estão condenados. Por que estão condenados Por que estão condenados ao inferno? Porque a condenação vem pela posição deles. Tanto esse que praticou tantas coisas horrendas aos nossos olhos, como aquele que não praticou essas coisas e até tinha algumas obras boas ao nível humano, todos os dois não aceitaram Jesus. Ou seja, não mudou sua posição diante do tribunal de Deus. E quem estabeleceu isso foi Deus. Não tem como discutir com Deus. Ou faz como ele quer, ou então perde a salvação. Nós podemos até achar Deus injusto. Mas Deus não se influencia pelo que eu acho dele. Deus não muda, a sua essência não muda. Deus não é igual, não é igual a nós. Nós, se alguém falar alguma coisa, muitas pessoas, eles se sentem tristes, abatidos. Deus não, Deus continua sendo quem ele é. A sua essência não se altera. Isso aqui é interessante, tá? Então, vamos lá. 2, tratam o próximo com falsidade. Tudo isso é consequência do pecado. Só que nem todo mundo trata as pessoas com falsidade. Mas isso, se ele não é um cristão, isso não muda a condição dele diante do tribunal de Deus. Ele continua sendo culpado e condenado. E é essa deturpação que estão fazendo da doutrina do pecado. Porque eles acham que porque alguém faz alguma coisa boa, ele tem direito de salvação. A Bíblia não diz isso. Fazer coisas boas não dá direito à salvação. O que dá direito à salvação é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Peçonhas de áspides está debaixo dos seus lábios. Veneno. Vejamos que a Bíblia declara que tudo o que Deus criou antes da queda era bom e muito bom. No entanto, Paulo agora aborda o comportamento humano. Segundo John Stott, os membros e órgãos do nosso corpo foram dados a nós por Deus para servir as pessoas e glorificá-lo. Deus nos deu as mãos, a boca, os olhos, os ouvidos, as pernas, os braços, tá? Para poder servir as pessoas e glorificar a Deus. No entanto, esses membros são usados para prejudicar as pessoas e se rebelar contra Deus. Então não é feito para a glória de Deus. Antes de você fazer qualquer coisa, passe pelo seguinte filtro. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Pergunte a si mesmo, isso que eu estou fazendo eu posso dizer que é para a glória de Deus? Passe pelo filtro também de Colossenses 3,17. Tudo que fizeres por palavras ou obras, fazei em nome de Jesus. Você pode dizer que é em nome de Jesus? Imagina você tratando alguém com falsidade dizendo que é em nome de Jesus. Você pode dizer isso? Não, então não faça. Você pode dizer que é para a glória de Deus? Então não pode dizer? Então não faça, porque é pecado. O homem não é bom por natureza. Não é influenciado apenas pelo ambiente e certamente não é assim por ignorância. Então veja bem, ele vem explicando que o homem não é bom por natureza. Não é influenciado apenas pelo ambiente. E certamente não é assim por ignorância. Que tem gente que afirma, tá? Que o homem, ele é assim porque é influenciado pela natureza, pelo ambiente. Ele é assim porque ele é ignorante, tá bom? E tem quem diga também que o homem é bom por natureza. Não, ele não é bom por natureza. Como alguns argumentam. A Bíblia afirma que o homem é uma criatura caída, espiritualmente falida e moralmente arruinada. Sem Deus, é assim a condição do homem. É como um poço de perdição onde a garganta não traz vida, mas morte. A língua, conforme mencionada por Tiago, tem o poder de destruir. Podemos falar bem, podemos falar mal. Não queremos usar mais a nossa boca para poder ajudar as pessoas. A falar das pessoas para outras pessoas e falar, não, eu conheço, eu sei quem é. Realmente é uma pessoa de Deus, que nem aquela mulher disse para o seu marido. Reconheço por verdade que esse homem que passa aqui é um santo homem de Deus, a sunamita. Deu para entender? A língua, conforme mencionado por Tiago, tem o poder de destruir. Ela é comparada ao fogo e ao veneno. Paulo descreve uma língua enganadora e venenosa. Muitas pessoas sofrem danos por causa do que é dito. Tanto por elas, tem gente que se prejudica porque fala o que não deve, quanto sobre elas, né? E isso pode levar até mesmo à morte. Então tem gente que se prejudica pelo que fala e pode vir até a morte. E tem gente que prejudica pessoas que ela fala daquelas pessoas. E Deus não nos deu a boca para falar de ninguém, a língua para falar de ninguém. Então isso é o quê? Natureza pecaminosa. Domínio do pecado. E alguém vai dizer que o homem é bom por natureza porque ele dá uma ajuda aqui, ele dá uma ajuda ali, ele faz isso, faz aquilo. Mas a essência do homem
é pecaminosa. A não ser que ele aceite Jesus como único e suficiente Salvador. Porque aí a natureza pecaminosa, ela perde o lugar do domínio e aí Cristo entra como Senhor. O ser humano, ou ele é dominado pelo pecado, ou ele é dominado por Cristo. Guiado pelo Espírito Santo. Ele escolhe por quem quer ser guiado. 3. Maldizem e estão cheios de amargura. Ah, e detalhe, talvez você diga assim, pastor, não seria melhor que eu não fosse dominado nem pelo pecado, nem por Cristo, eu fosse neutro? Mas tem um problema aqui. Qual, pastor? Deus é que nos criou, ele é o dono. Foi ele que criou. Então, preste atenção. Nós fomos criados por um propósito. Quando Adão pecou, ele passou a ser escravo do pecado. E ele passou a agradar o que Satanás queria, porque Satanás foi o tentador. Então ele assim como Satanás se rebeliou, né, contra Deus, quando ainda era um anjo de luz, e passou a ser opositor, e passou a estar do lado contrário de Deus, o ser humano, quando obedeceu aquilo que o tentador propôs, ele passou para o lado do diabo. Ele passou a estar na mesma situação que o diabo, só que com uma diferença. Os demônios estão todos condenados. Agora o ser humano ainda tem a oportunidade de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Hoje é o dia de salvação. Maldizem estão cheios de amargura, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Vamos lá. Dessa boca não sai louvores a Deus nem frases edificantes, mas palavras obscenas e imorais, cheias de maldade e mentira. Mais uma vez aqui tem uma prova. Nem todo ser humano vai estar com a boca cheia de palavras obscenas. Nem todo ser humano vai estar com a boca cheia de palavras imorais. Mas se ele não aceitou Jesus, a posição ainda é culpado diante do tribunal de Deus. Então, para sair dessa posição, precisa aceitar Jesus. E aí vai ter um outro comportamento. Agora, diz para mim, dá para explicar uma mensagem dessa em 15 minutos, em 20 minutos, em um vídeo rapidinho? Dá para fazer um Reels para explicar essa mensagem? Dá para fazer um short aqui no YouTube? Não dá, irmãos. Por isso o vídeo é um pouco mais longo. Mas você está tendo uma aula. É uma mensagem que traz uma aula para a glória de Deus, para aprendermos. A Bíblia diz em Oséias 4:6 que o povo foi destruído por falta de conhecimento. Deus não vai aceitar de ninguém a desculpa da ignorância. Tem muito conteúdo aí para as pessoas aprenderem, seja aqui no canal ou em outros canais, ou em livros, ou em salas de aula, ou em escola bíblica dominical. Mas as pessoas não querem o conhecimento, elas querem tudo rápido. Então, vai ficar sem aprender e vai ter prejuízos terríveis. Em vez de ser uma fonte de água doce para saciar os sedentos, tá? A boca é uma fonte contaminada que produz fluidez e fluidez repugnante. Atualmente vemos até mesmo pessoas que se dizem cristãs e pastores defendendo orações de maldição contra aqueles que se opõem ao cristianismo. Sabe aqueles salmos imprecatórios aonde o salmista pedia a Deus, como o Salmo 137? Porque na visão do salmista ele fazia uma oração daquela forma porque ele entendia que só havia dois povos. Os judeus, o povo da aliança, e os incircuncisos, que não fazia parte da aliança com Deus. Tanto é que Davi chama Golias de... Quem é esse incircunciso filisteu? E o salmista sabia que aqueles que não faziam parte da aliança com Deus, que era o povo de Israel, aceitava-se até algum estrangeiro, mas era uma coisa assim mínima. Era o povo de Israel nesse caso, porque ainda não estava começando a se pregar o evangelho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a ideia do salmista é o seguinte: quem está fazendo maldade contra nós não pertence ao povo da aliança. E nós sabemos que Deus trará destruição a todos aqueles que não fazem parte da aliança. Então o salmista orava para que Deus pudesse cumprir o seu propósito. Só que o salmista ele tem uma visão limitada porque a revelação não estava completa. Então no tempo do salmista ele entendia que o justo seria abençoado e o injusto receberia o juízo de Deus. Só que aí a revelação se completa no Novo Testamento. E nós temos a revelação completa. E Jesus traz novos ensinamentos. Ele não contraria os ensinamentos do Antigo Testamento, mas ele traz novos. Mas nós temos que lembrar que o Antigo Testamento não é um compêndio doutrinário para a igreja.
A igreja não se baseia no que o Antigo Testamento ensina como doutrina, a não ser que no Novo Testamento se repita o que está escrito no Antigo. E aí alguém pega as orações imprecatórias do salmista e quer aplicar para os nossos dias. Aí tem cristãos orando, pedindo a Deus que traga juízo, traga maldição sobre aqueles que se opõem ao cristianismo. Isso é bíblico? Vamos lá. No entanto, o Antigo Testamento não fornece uma base doutrinária para a igreja, a menos que seja repetido no Novo Testamento. Onde encontramos instruções sobre orações de maldição no Novo Testamento? Pronto. Acabou. Isso aqui vai tudo no chão. Cadê Jesus ensinando para orar oração imprecatória? Cadê os discípulos ensinando para orar orações imprecatórias? Você vai buscar no Antigo Testamento. Ah, você quer o Antigo Testamento? Então você também vai ter que estar debaixo das maldições do Antigo Testamento de Deuteronômio 28, de Levítico 26. Quem quer que Deus traga o que está lá no Antigo Testamento para as pessoas, também vai ser réu do que está escrito no Antigo Testamento. E aí, como é que fica? Você quer que Deus faça com os outros, mas não quer que Deus faça com você. Com você, você quer a graça. Com os outros, você quer que Deus destrua. Sendo que a porta da graça está aberta, as pessoas têm oportunidade de aceitar Jesus, mas assim você quer que Deus destrua. Tem gente ensinando a isso aí, irmãos. Aqui no YouTube, em redes sociais. E aí isso traz problemas para nós cristãos, porque são coisas que a Bíblia não diz, e isso acaba enfurecendo pessoas que não deveriam ser enfurecidas por ensinos errados. Porque isso é um ensino errado. Aonde está no Novo Testamento Jesus ensinando para orar orações de maldição para os outros? Onde tem isso? Não tem. Os ensinamentos de Jesus em Mateus 5, 38 a 38 vai contra qualquer tipo de oração de maldição. Ele instrui a abençoar e não amaldiçoar. Leia lá. Leia, por favor, Mateus 5, 38 a 48. Eu não tenho tempo hoje. Podemos pedir a Deus por justiça, mas sem ficar imaginando, a justiça é isso aqui, Jesus, ó. Faz assim, assim. Não, não, não. Você não manda em Deus, não. Nem eu, tá? Mas nunca para fazer o mal às pessoas que nos perseguem e causam sofrimento, sejam elas cristãs ou não cristãs. Já vi situações de irmão levantar pro outro e dizer assim, tu vai ver só o que Deus vai fazer com você porque você me tocou em mim. Sabe o que é isso? Ignorância espiritual. Falta de escola bíblica dominical. Falta de ler Bíblia. Falta de se debruçar nos ensinamentos do Novo Testamento. Todas as vezes que os discípulos de Jesus apanhavam, eles não pediam para Deus cobrar de ninguém, não. Eles regozijavam por ser dignos de sofrer por amor ao Evangelho. Sabe por que eu e você podemos querer que Deus cobre de alguém? Porque nós levamos isso como causa própria. Esse é o problema. Toda vez que você vive no Evangelho, vive na igreja, serve a Deus, mas leva tudo como causa própria, situação própria, você tem problemas. Porque você está sofrendo isso por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Então você não pode revidar. Nesse sentido, não, de maneira nenhuma. Deus não te chamou para revidar, Deus te chamou para ser luz. Quem revida é quem não serve a Deus. Quem agride é quem não serve a Deus. Quem xinga, me perdoe aqui a expressão, apesar que eu não estou falando nenhuma palavra torpe, é quem não serve a Deus. Agora, se você serve a Deus e você vai fazer a mesma coisa que as pessoas que não servem a Deus façam, e ainda quer usar Deus como um instrumento para poder ir lá e cobrar só porque você se sentiu ofendido, você não entendeu ainda o que é evangelho. Nem eu. Então tá na hora da gente aprender o que é evangelho. Evangelho não é isso, não. Jesus deu exemplo disso na cruz. Ele pediu para perdoar. Assim como Estevão a ser apedrejado, Estevão diz, não impute sobre eles esse pecado. Estavam matando Estevão e Estevão está pedindo a Deus para perdoar. E hoje, porque alguém falou alguma coisa contra você, tu vai ver só, Deus vai te cobrar. Se é não cristão, então, Deus vai ter... Você lembra quando Jesus ia passar por Samaria? É por isso que eu digo, aí como é que eu consigo trazer um programa, uma exposição com alguns minutinhos? Não dá, irmãos. Não dá. Eu sei que tem gente que prefere não assistir. Tudo bem, eu entendo. Você lembra quando Jesus ia passar por Samaria? E os samaritanos não receberam porque o semblante dele parecia que ele estava indo para Jerusalém. E sim. Você lembra? Aí você lembra o que João e Tiago proporam?
Senhor, o Senhor quer que a gente ora para que Deus, para que desça fogo do céu e consuma eles? Você lembra do que Jesus disse para eles? Vocês não sabem de que espírito sois, não? Irmãos, está tudo na Bíblia. Por que a gente está ensinando coisa errada para os outros? Por quê? A proposta do canal aqui é entendes tu que lês? Em todos os sentidos. É em nome disso, parece uma coisa que não é, mas é em nome disso que esse curso vai ser preparado. Porque eu estou vendo tantas pessoas com dificuldade de compreender, de estudar a Bíblia para entender, então facilitar o estudo dessa pessoa. Com tanta coisa e as pessoas estão ensinando errado. E você está se deixando levar por isso. Porque alguém falou, mas a Bíblia fala isso. Por favor, eu peço encarecidamente, eu vou usar a expressão bíblica, rogo-vos, pois, irmãos, que confiram nas Escrituras, que se debrucem nas Escrituras, para verificar se o que você está ouvindo em qualquer lugar, seja na igreja, seja na rede social, está na Bíblia, se tem fundamento bíblico em mais de um texto da Bíblia. Porque se não tiver, não aceite para a sua vida e não reproduza, porque Deus rejeita essas coisas. 4. Cometem homicídios. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. O domínio do pecado se manifesta em alguns homens através do desrespeito à vida. Matar alguém é equiparado a matar um mosquito ou uma formiga sem empatia nenhuma. Como se fosse um animal, um bicho. Nem um bicho a gente vai fazer isso. A maldade antes do dilúvio e em Sodoma e Gomorra atingiu proporções enormes. E nos nossos dias? Guerras de todos os tipos. Uma sociedade sem Deus. Guerras de todos os tipos. Tem guerra na política, tem guerra na igreja. Que isso, pastor? É verdade. Guerra na política, guerra na igreja, guerra nas famílias, guerra de religião. Tem guerra de todos os tipos. Tá? Guerra de todos os tipos. Uma sociedade sem Deus está perdida e entregue à maldade. Aí você diz assim, mas como é que pode ter guerra na igreja? Cristãos se comportando conforme a sua natureza pecaminosa. Duas coisas podem acontecer. Uma pessoa se dizer cristão e não ter realmente aceitado Jesus, ou uma pessoa aceitar Jesus e não entender que ao aceitar Jesus, ele tem que buscar a santificação. Então, ele acha que pode continuar vivendo como vivia. E aí a Bíblia vai ensinar, não, ele precisa agora se conduzir como um santo. Uma atitude de um santificado, buscando a santificação. Porque se a santificação fosse algo automático, por que a Bíblia ensina sobre ela no sentido de buscar? É claro que não é automático. Então, por que você vai ver pessoas guerreando na igreja? Contenda, hipocrisia, falsidade, mentira. Porque essas pessoas não estão buscando santificação. Porque essas pessoas estão defendendo causa própria. Elas pensam no evangelho como algo de benefício só dela, esquecendo que não é isso que a Bíblia vai ensinar. Então, se ela é ofendida, ela quer que haja punição por causa de alguém que ofendeu. Mas Jesus não pediu punição de ninguém. Os discípulos não pediu punição de ninguém. E nós queremos pedir punição. Ah, pastor, mas e o Antigo Testamento? Ei, a revelação não estava completa. O entendimento completo veio depois. Nós não podemos seguir uma parte, nós temos que estudar mediante ao todo o que a Bíblia diz em relação a isso. Ah, no Antigo Testamento o salmista orava a oração imprecatória. Tá, e no Novo Testamento? Não tem. Qual é a base doutrinária da igreja? O Antigo é o Novo? É o Novo. O Antigo só é praticado se tiver respaldo no Novo. E por que você está querendo que a igreja ore oração imprecatória? Orar para Deus fazer justiça é botar na mão de Deus e deixar ele trabalhar como ele quer. Não é dizer para Deus o que tem que fazer. Certo? Somente Jesus Cristo pode transformar nossas vidas. Uma sociedade sem Deus está perdida e entregue à maldade. Somente Jesus Cristo pode transformar nossa vida. Mais uma vez, entregue à maldade, não é que toda pessoa vai praticar tudo quanto é tipo de maldade. Mas sem Cristo, todas elas estão na posição de culpadas e condenadas. Então elas vão agir de acordo com a posição delas. Mas Jesus quer mudar essa posição. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, que não andam para poder realizar os desejos pecaminosos. 5. Trilham caminhos destrutivos.
Em seus caminhos há destruição e miséria. O mal não está apenas na estrutura, mas dentro do homem. Viu? Não é só em volta, é dentro. Ele não respeita a vida. Jesus disse que não é o que o homem come que o contamina, é o que sai do homem. Por quê? Porque Jesus estava falando da natureza pecaminosa do homem. Ele não respeita a vida, a família, os bens alheios, nem os princípios que regem a sociedade. Não é só matar um ser humano no sentido de uma pessoa adulta, um jovem, uma criança, mas um bebê no ventre também. Tudo isso é não respeitar a vida. Tá aí. Esse homem corrompido anda na contramão da licitude e da moral. Insurge-se contra tudo que é certo e digno. Ele inverte o que está lá, como está lá em Isaías 5:20. Chama o doce amargo, o amargo de doce, a escuridade de luz, a luz de escuridade, por aí vai. O William Gray House diz que esse homem age sem consideração para com o próximo, sem medo de comprometer seu bem-estar ou até mesmo sua vida. Individualismo, egocentrismo. Ele oprime seu irmão e enche sua vida de infelicidade, a vida de que ele está oprimindo, de modo que o caminho marcado por tal procedimento é regado pelas lágrimas dos outros. Tem pessoas que, para poder se satisfazer, ele precisa fazer outras pessoas chorarem. E imagine um cristão se comportando assim. Que evangelho é esse que nós abraçamos? Se o evangelho vai falar sobre a questão de padecermos por amor a Jesus e nós estamos fazendo gente sofrer porque elas estão indo contra aquilo que nós queremos. Isso não é evangelho. Precisamos rever essa forma de viver como cristãos. 6. Ignora o caminho da paz e não conhecer o caminho da paz. Tudo isso aqui é fruto da natureza pecaminosa. O homem em rebeldia contra Deus tem como resultado falta de paz. Ele não é um construtor de pontes, e sim de barreiras. Isso aqui, pessoas que não servem a Deus, você vai até entender porque eles ainda estão debaixo do domínio do pecado. Mas um cristão, porque eu tenho que fazer a aplicação para nós também cristãos. E aí você, quem é você? Um construtor de pontes ou um construtor de barreiras? Impedir pessoas de passar? Quem é você? Quem sou eu? O que mais predomina são as hostilidades, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambições egoístas, dissensões e divisões. Gálatas 5:19-21. Tem um vídeo aqui no canal chamado Vivendo no Espírito. Eu não vou colocar ele na tela final, mas se você quiser procurar, vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Não temem a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Hernando Dias Lopes diz que o temor de Deus é um freio que inibe o homem de se entregar ao pecado. Tá vendo? Quando você teme a Deus, fala, não vou fazer isso. Lembra de José, quando a mulher de Potifar? Você pensa que o que eu tô falando aqui está escrito? Não está escrito. Eu não vou ler isso aqui, mas olha só. O Espírito Santo nos faz lembrar daquilo que nós já estudamos. Você lembra quando a mulher de Potifar propôs a José se deitar com ele? Você lembra do que José disse? Como eu pecaria contra Deus? E depois contra o meu senhor Potifar. Mas primeiro ele pensa em Deus. Por quê? Ele teme a Deus. Quando você teme a Deus, você vai pensar diante do pecado. Não posso fazer isso. Eu vou entristecer o Espírito Santo. Eu vou entristecer a Deus. Eu vou entristecer a Jesus Cristo. Mas quando você não serve a Deus, você não vai pensar assim. Então a falta de temor faz com que as pessoas façam o que querem. Mas o temor é o freio para não praticarmos o que queremos. O temor de Deus é o antídoto contra o mal. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas se você não está sempre em contato, lendo a palavra, orando, em cultos, para ser edificado através também do que Deus vai fazer através de outras pessoas, e você está aí participando só de coisas dessa vida, desse mundo, em contato com várias coisas que não tem a ver com a edificação, o que vai acontecer? Quando você estiver diante de uma situação de pecado, na maioria das vezes você vai ceder. Por quê? Porque você não está se alimentando com nada que vai te fazer lembrar que você precisa temer a Deus. Quando o homem perde o temor de Deus, rende-se a toda sorte de corrupção.
É assim. É simples assim. As pessoas parecem que querem manter uma vida espiritual sem fazer a sua parte. Como é que você vai se sentir saudável fisicamente se você não se alimenta? Uma das questões aqui que eu sei que tem que fazer exercícios, né? Caminhada, enfim, não viver uma vida sedentária. Mas vamos falar só da alimentação. Se você não se alimentar, como é que você vai ter uma vida saudável? Como é que você quer ter uma vida espiritual saudável se você não se alimenta das coisas de Deus? É impossível. Tá? É a falta de temor de Deus que impede o homem de se arrepender de seus pecados. Não teme? Não, eu acho que tá bom. Resultando na execução da sentença naquele grande dia, morte eterna ou segunda morte, que é a separação eterna de Deus em tormento. Está em Apocalipse 20:15. E todo aquele que não foi achado no livro da vida, seu nome não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. 4. Para que serviu a lei? Romanos 3, 19 e 20. Vamos lá, ela aponta a nossa condenação. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Segundo F.F. Bruce, a lei, aqui, deve referir-se às escrituras hebraicas em geral, todo o compêndio do Antigo Testamento. Os judeus que se vangloriavam na lei, estavam condenados pela lei, porque a lei condena, a lei não absorve. Uma vez que essa lei exigia o que eles não praticavam. A lei falava que eles tinham que praticar e eles não conseguiam atender os critérios da lei. Os gentios que pecam sem lei, ou seja, os gentios não conheciam a lei, o Antigo Testamento. Eles pecavam sem lei. Sem lei eles perecem, uma vez que não vivem de acordo com a luz recebida, a lei moral implantada no seu interior e a revelação natural ao seu redor. E aí você vai falar assim, engraçado, por que os gentios então são condenados? Os judeus tinham a lei, o Antigo Testamento. E os não judeus, que são gentios, Deus faz a condenação dos gentios, que são os não judeus, através da lei moral que está na nossa consciência. Deus implantou o conceito de certo e errado na nossa consciência. Está na nossa consciência. Nós podemos não dar vazão a o que é certo. Não dar ouvido o que é certo. Mas a nossa consciência diz que aquilo está errado. É claro que conforme a gente vai praticando errado, nós vamos tendo uma mente cauterizada. Mas isso é porque nós queremos continuar praticando o que é errado. Mas há uma consciência que é errado. E também tem a questão da revelação natural. O que é a revelação natural? O que é a revelação natural? A revelação natural é a criação. Sol, lua, estrelas, céu, árvores, animais, nós. Tá tudo aqui. E aí, mesmo assim, as pessoas não querem se voltar para Deus. E aí você vai falar assim, mas não depende da... mas a graça de Deus envolve isso tudo aqui também. Só que elas vão precisar aceitar Jesus, é claro. Então, Deus providenciou tudo. Diante disso, qualquer suposta defesa do homem é desmantelada. Os judeus tinham a lei de Deus. Os gentios têm a revelação natural e tem a lei moral na sua consciência. Então, qualquer um que queira se defender, eu não sabia. Diante disso, qualquer suposta defesa do homem é desmantelada, pois os fatos apresentados na Bíblia comprovam a sua culpa. Portanto, a única opção é o silêncio. Não tem como se defender. Tem como se arrepender, mas não tem como se justificar diante de Deus e dizer, não, eu não estou culpado, porque isso. Deus preparou tudo. Tá? Ela não pode nos justificar, a lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Paulo conclui sua tese acerca da culpabilidade do homem e encerra seu argumento mostrando a total impossibilidade de o homem sair absorvido do tribunal de Deus, fiado em seus méritos e estribado em suas obras. Não, eu sou um homem bom, eu faço coisas boas, mas continua na posição de culpado, porque o que você faz não muda a sua posição. Aqui é um perigo. Hoje tem esse evangelho coach, nada contra os profissionais na área coach, que dão aí palestras para empresas, para as pessoas. Agora, ensinar, querer trazer ensinamento coach para dentro do evangelho, dizendo, você é uma pessoa boa, errado. Boa no sentido de natureza? Não há ninguém bom por natureza, tá? Então, você é uma pessoa boa, Deus viu algo bom em você. O que tinha de bom em mim? Pecador, condenado. Porque quando eu digo que havia algo bom
em alguém, eu estou anulando a graça de Deus, eu estou anulando o plano de Deus. Eu estou dizendo que é através do que tinha na pessoa que Deus quis salvar ele. Então eu estou pregando que ela merecia ser salva. E a Bíblia diz ao contrário, que não havia nenhum mérito, não há nada de bom no homem. Deu para entender? Então, cuidado com isso. 3. A lei revela o conhecimento do pecado. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Parte B do versículo 20. A lei revela a inescapável realidade do pecado, a natureza maligna do pecado, a força mortal do pecado e a culpa irremediável do pecado. A lei de maneira alguma torna alguém pecador. A lei não torna pecador, mas ela revela o pecador como tal. Não é a lei que torna alguém pecador. Ela apenas revela que ele é um pecador. Tá? Mas ela não torna. Por exemplo, nós temos o nosso código de lei, né? Que tem a ver com a parte, né? Código criminal. Então tem lá as leis na área criminal. E aí uma pessoa comete um homicídio. E aí a lei tem lá, tá? O que vai acontecer com essa pessoa, né? Quanto tempo deve passar caso seja condenado. Mas não é porque a lei estabelece uma sentença que a lei está dizendo que ele é um homicida. Não. Ele é um homicida pelo que ele praticou. A lei traz uma sentença, mas não é ela que determina que ele é um homicida. O julgamento dos fatos vai determinar que ele é homicida. A lei é apenas a sentença em consequência ao que ele praticou. Deu para entender? Inclusive, a lei possibilita não a salvação, mas a ira. Romanos 4,15. A lei não foi dada com o propósito de justificar o homem, mas com o fito de provar sua culpa. John Stott está com razão quando diz que o motivo pelo qual a lei não pode justificar os pecadores é porque sua função é revelar e condenar seus pecados. A razão pela qual a lei nos condena é que nós a quebramos. Então você quebra a lei, você está condenado. Mas ela não nos transforma num pecador. Nós já somos pecadores, hoje arrependidos. Mas a pessoa que está sem Cristo, ela é um pecador, mas ela não se torna um pecador por causa da lei. Ela já é. A lei apenas mostra o que ela faz e mostra a condenação do que ela faz. A lei é como um espelho, aponta a nossa sujeira, mas não a remove. A lei é boa quando usada para produzir convicção de pecado, mas é impotente para salvar do pecado. Você vê que a lei como condenação, uma pessoa é sentenciada, ela vai passar anos presa, às vezes, dependendo da sentença, mas a sentença que ela recebeu não muda ela. A lei, o código penal não muda aquela pessoa. A mudança dela vem através de ela querer uma mudança, ela buscar uma mudança, tá? E aqui eu não estou nem falando da mudança no sentido cristão, né, do evangelho. Eu estou falando dela falar assim, não, eu fui preso porque eu pratiquei isso, eu não quero mais praticar isso. Eu não posso mais praticar isso. Agora, é claro, se aquilo está como um desejo que se manifesta nela, ela precisa de Jesus. Porque senão ela não consegue, ela vai voltar a praticar aquilo. Porque aquilo é um vício, como chamamos obras da carne, alguns conceituam como vício da alma. Ele quer praticar aquilo. Isso só vai trazer tristeza para os outros, perdição total para ele também. Tá? Somente após sermos condenados pela lei estaremos prontos para ouvir. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se as pessoas têm contato com a palavra de Deus e vê que aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado, a palavra está provando para ele o que vai acontecer. Uma vez que ele vê que a palavra está condenando ele, se ele não mudar de atitude, ele precisa se arrepender. Bom, que tal uma arte digital a partir de R$19,90 para o seu negócio, festa da igreja, jovens, irmãs, mocidade, adolescentes ou seu negócio próprio? Entre em contato com a Manhãs Arte Digitais pelo telefone DDD 21 97176 4015.
tá bom? Você vai entrar em contato, ó, tem aí algumas amostras de arte. Essas pessoas fizerem gostar, quem sabe você vai gostar também. Artes a partir de R$19,90, um valor simbólico, tá? 5. A deturpação da doutrina do pecado. Agora vamos ver como é que é deturpado isso. Nós falamos o que a Bíblia diz e olha o que as pessoas têm ensinado por aí, pensado por aí. Autojustificação, a ideia de que as pessoas podem alcançar justiça por meio das suas próprias ações e boas obras, sem reconhecer a necessidade de salvação pela graça de Deus. Isso pode levar à soberba espiritual e à rejeição da suficiência do sacrifício de Jesus. Então, autojustificação é contra a Bíblia. Pronto. É uma deturpação, a Bíblia condena. 2. Relativismo moral. A noção de que não há um padrão absoluto de certo e errado. A Bíblia mostra isso. E que cada pessoa pode definir sua própria moralidade. Essa deturpação enfraquece a compreensão do pecado como uma violação da vontade de Deus e torna mais fácil ignorar a necessidade de arrependimento e perdão. Então, essa é mais uma deturpação da doutrina do pecado. Só que o relativismo moral é condenado pela Bíblia. Minimização do pecado também é condenado pela Bíblia. A tendência de minimizar a gravidade do pecado considerando apenas como erros ou falhas menores, isso diminui a consciência do pecado como uma transgressão séria contra a santidade de Deus e diminui a urgência da necessidade de salvação. Sabe por que as pessoas minimizam o pecado? Porque elas comparam assim, eu até faço algumas coisinhas, mas eu não sou um assassino, eu não sou um estuprador, eu não sou um pedófilo. Então elas comparam suas atitudes com a dos outros, mas esquece de comparar sua atitude diante de Deus, sua posição diante de Deus, culpado e condenado. Esse é o problema. Justiça relativa. A ideia de que a justiça é relativa e pode ser alcançada por comparação com os outros. Mais uma vez, eu comparando, né? Não, eu tenho menos pecado do que fulano, mas é condenado tanto quanto fulano diante do tribunal de Deus porque não aceitou Jesus, tá? A ideia de que a justiça é relativa e pode ser alcançada por comparação com os outros, em vez de ser medida pela perfeição de Deus. Por que em vez de você comparar o seu pecado com alguém, você não se compara com Deus? Você não se compara com Jesus. Pronto, ao se comparar com Jesus, você vai ver o tanto quanto, o tão pecador que você é e que eu sou, mas que me arrependi dos meus pecados. Isso leva as pessoas a se compararem com aqueles que consideram piores, em vez de confrontarem sua própria depravação e necessidade de salvação. Depravação no sentido total. Todas as partes do ser humano foram afetadas pelo pecado. Substituição da graça por obras. Isso aqui é o que mais é ensinado. A substituição da graça salvadora de Deus por uma ênfase excessiva nas obras e rituais religiosos. Ou seja, sacrifício de Jesus não precisa. O que precisa é eu fazer algumas coisas para agradar a Deus e eu estou salvo. Não existe isso na Bíblia, não. Isso pode levar à crença de que a salvação é obtida através do cumprimento de certas práticas ou tradições, em vez de ser um dom gratuito de Deus. Preste atenção, nós cristãos. Você não é salvo porque vai a culto. Você não é salvo porque ora. Você não é salvo porque lê Bíblia, estuda a Bíblia, vai para a escola bíblica dominical. Você não é salvo porque serve ao seu próximo, ajuda ao próximo. Você não é salvo porque faz boas obras. Você é salvo porque Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar salvação. Agora, ir a culto, fazer boas obras, ajudar o próximo, orar, ler a Bíblia, ir para a escola bíblica dominical, são atitudes que são resultados de uma vida salva. Você não faz para ser, você faz porque é. Primeiro você tem que ser um salvo, para depois proceder dessa forma. Então para de achar que o que você está fazendo para conquistar a salvação. Você não conquista a salvação, você apenas cuida daquilo que você recebeu. Agora, se não é importante para você, a pessoa abre mão. Ou seja, abre mão da fé, larga para lá. Eu não quero esse presente não me interessa. Essa decisão é uma decisão muito dolorosa, porque a consequência dela é eterna. 6. Consequências de seguirmos essas distorções. Olha as consequências de todos esses 5 pontos que eu mostrei aí. Ao analisarmos o texto de Romanos 3, 9 a 20, à luz dessas deturpações, torna-se claro que tais crenças e distorções afastam as pessoas de Deus, pois negam a realidade do pecado e a necessidade da salvação através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo enfatiza a condição universal da humanidade como pecadora, incapaz de se justificar pelas obras da lei. Somente reconhecendo nossa pecaminosidade e buscando a salvação em Cristo, podemos nos aproximar verdadeiramente de Deus e receber sua graça transformadora. Vamos para a conclusão?
Ao examinarmos atentamente o trecho de Romanos 3, do 9 ao 20, fica evidente a gravidade da deturpação da doutrina bíblica do pecado ao longo dos tempos. Principalmente agora, quando eu mostrei para vocês o que andam ensinando por aí, ou o que pensam. Paulo deixa claro que não há exceções, tanto judeus quanto gregos, ou seja, toda a humanidade, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, todos estão condenados diante de Deus. A única forma de sair dessa condenação é Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E estar em Cristo Jesus implica em ter novidade de vida. Não dá para se dizer que crê em Deus e continuar fazendo tudo que fazia antes, porque isso vai na contramão da lei de Deus. É simples assim. A descrição detalhada as pessoas querem um Salvador, mas não querem um Senhor. Elas querem que Jesus dê céu, mas elas não querem fazer o que Jesus manda. A descrição detalhada das características dos pecadores revela a profundidade da sua condição caída. Romanos 3, do 9 ao 20, mostra isso com muita clareza. A ausência de justos, a falta de entendimento e busca por Deus, a maldade presente nas palavras e a prontidão para derramar sangue são apenas algumas das manifestações do pecado que permeiam a humanidade. Algumas. A lei, longe de trazer justificação, revela o conhecimento do pecado e condena todo o mundo. Assim como o Código Penal, as leis vão mostrar o que é crime, se cometer é crime, e a pessoa está alerta, ela está atenta a saber, isso não pode fazer. Você vê que o pecado é algo, a natureza pecaminosa é algo tão sério, que existe um Código Penal, está dito qual é a sentença se cometer aquilo, e mesmo assim as pessoas fazem. Mesmo assim as pessoas fazem. Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. Por causa da natureza pecaminosa. O inimigo, ele influencia a pessoa a dar vazão a essa natureza. Mas não é ele que cria essa vontade. Essa vontade está lá dentro da pessoa, esse desejo. O que ele faz é dar a pessoa, influenciar a pessoa para que isso venha a brotar e venha dominar mais ela ainda. Ela já é dominada pela natureza pecaminosa, mas as suas atitudes, elas vão se manifestar mais e mais, porque ela vai dando vazão a isso. E o que o inimigo faz? Ele influencia, mas a natureza já está dentro de nós. Só que quem está em Cristo está mortificada. Mas ela pode ainda nos influenciar. Ela não domina, mas ela pode influenciar. Mas quem não está em Cristo, ela domina. Então a solução é Jesus Cristo. Ainda que essa pessoa se considere uma boa pessoa, ela continua condenada diante do tribunal de Deus e culpada por causa da natureza pecaminosa, por causa do pecado original. Ela precisa de salvação. Deus não aceita o conceito de bondade que essas pessoas acham que tem. Quem tem que estabelecer se a pessoa é justificada ou não é Deus. E a justificação só vem através de Jesus. Diante disso, é essencial retornarmos às Escrituras como um coração humilde e uma busca sincera pela verdade para compreendermos corretamente a doutrina do pecado e a necessidade de redenção através de Cristo, o único capaz de nos justificar perante Deus. Então nós temos que recorrer aonde? Às Escrituras. E é por isso que eu estou propondo para vocês aí esse curso que está em andamento. Está sendo feito, ainda não está lançado. Quando for lançado eu vou dizer. Como facilitar seu estudo da Bíblia. Para você ter uma compreensão, para você compreender. Para você saber o que procurar. Para você não perder a motivação de estudar a palavra de Deus. Tá? Então é por isso que essa reflexão nos conduz a uma busca por uma compreensão clara e fiel da doutrina bíblica, evitando qualquer deturpação que possa comprometer a nossa caminhada espiritual. Vamos esperar o que iremos assistir no próximo programa? Entendes tu que lês, 2 Timóteo 3, do 1 ao 9, o perigo do ensino progressista. Fala muito da questão progressista. Vamos aprender o que é isso. E não se esqueça, aprendendo sobre a doutrina da salvação em Jesus Cristo, esse vídeo é muito importante. E eu tenho também como sugestão para você essa aula, que é a lição 2, que vai ser ministrada no dia 9 de julho de 2023. Talvez quando você assistir esse vídeo, ela ainda não tenha sido lançada. Mais 2 dias depois ela é lançada. Pastor, já passou essa aula há muito tempo, já estou em 2024. Ela vai complementar o assunto. Se eu fosse você, eu assistia. Não perde validade, não. Não se apega a esse negócio de data, não, porque tem muito conteúdo bom aí nas escolas bíblicas dominicais, tá? Bom,
Projeto Mais 3 inscritos no canal, participe, indique para alguém da sua família. Algumas pessoas têm indicado, eu quero agradecer a você que tem indicado aí o canal. Pessoas têm chegado até aqui, mas continue indicando. Já se inscreveu? Já ativou o sininho das notificações? Deixa o like. E eu quero falar para vocês sobre uma coisa também nova aqui, ó. Ó, tá escrito ali, ó, Programa Entende Tu que Lês. Toda terça-feira ao meio-dia, esse é o horário do programa. Preste atenção nisso aqui que vai aparecer agora, ó. Eu peguei uma das obras que eu tenho, tá? É um livreto chamado Perdão Entre Casais e transformei ele no e-book. O que é um e-book? E-book é um livro digital, ele é em PDF. Então eu transformei ele em e-book para que você possa adquirir, já que no momento eu não tenho ele impresso. A minha vontade no futuro também é até fazer um curso sobre esse tema, sobre esse e-book. Mas por enquanto ele é um e-book, num valor pequeno, acessível para você. Então eu tô deixando para você aí, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo aí para você o link caso você queira adquirir esse e-book, o Perdão Entre Casais. Esse e-book não serve só para a questão de casais, ele também serve para você ter um entendimento do perdão, a necessidade do perdão como um todo. Também vou deixar ele na aba Comunidades, tá bom? Então tem aí o lançamento desse e-book, o Perdão Entre Casais. E em breve, como eu disse, em breve o curso online, como facilitar o seu estudo da Bíblia, tá? Então vamos lá? Então vamos orar, nesse caso, para darmos encerramento. Quero agradecer você que ficou até o final. Eu tenho nomes de pessoas que têm pedido oração aqui no canal, tá? De forma simbólica. Você está representado aqui também. Eu não tenho como citar todos os nomes, é impossível, tá? Mas de forma simbólica você está representado aqui. De repente, se você tem aí uma causa na justiça, você está com alguma enfermidade, pode colocar a mão no local da enfermidade. Tem aí uma necessidade de porta de emprego. Levanta, apresenta a carteira de trabalho, nesse caso. Nós vamos orar nesse momento. Também eu quero orar para que nós não venhamos ser enganados pela deturpação da doutrina bíblica do pecado, tá? Quero orar também pelos professores da Escola Bíblica Dominical aqui do canal, para que Deus continue usando, tá? E abrir a mente das pessoas para que elas possam querer aprender a palavra de Deus, porque essa é a única forma de vencermos em dias tão difíceis como os nossos. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais esse programa, desse dia, desse momento. Ó Senhor querido, eu te rendo graças, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quero colocar em tuas mãos, Senhor querido, todas as causas, Senhor, representadas por esse caderno de oração. Ó Deus querido, Deus amado, que estão aí no canal, nos comentários, Senhor. Ó Deus, seja de ordem financeira, seja de ordem de saúde, seja de ordem, Senhor querido, Senhor amado, de família, casamentos, Senhor, que precisa de restauração, que precisa, Senhor, de paz, de harmonia, pais que precisam entender filhos, filhos que precisam entender seus pais, portas de emprego, Senhor, tu pode abrir essa porta de emprego, essa enfermidade, tu pode curar essa enfermidade, seja ela do corpo físico, seja ela, Senhor, na área emocional, depressão, ansiedade, oh meu Deus, quantas pessoas precisando, Senhor, do teu socorro, causa na justiça, Senhor querido, essa aposentadoria, essa pessoa que precisa, Senhor, dessa aposentadoria, ó Deus, também pelos professores da escola dominical, que, Senhor, dão aula, que o Senhor venha usá-los, seja da classe de jovens, juvenis, adultos, ó Deus querido, juniores, Senhor querido, que o Senhor possa abençoar grandemente, toma nas tuas mãos a nossa vida, não nos deixa ser enganados, Senhor querido, pela deturpação da doutrina do pecado. O pecado é algo sério, que possamos, Senhor, seguir em frente através da tua graça, através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor, nos ajuda a cada dia, abençoa aqui os inscritos do canal, toca nos seus corações para que possam divulgar esse canal, abençoa os membros do canal que tem semeado no meu ministério de ensino. Toma em tuas mãos o lançamento desse curso, ó Deus querido, para facilitar o estudo da Bíblia. Toma em tuas mãos esse e-book que fala sobre, Pai querido, perdão entre casais, que as pessoas possam adquirir,
para que elas possam também aprender, ensinar outras pessoas. Nós precisamos investir na nossa vida espiritual e às vezes vamos precisar, Pai querido, Pai amado, de dispor de alguma condição financeira que vai trazer retorno também, Senhor, para as nossas vidas. Continua abençoando, ó Deus querido, cada um aqui do canal, abençoa o canal, Pai, traz mais pessoas, Senhor querido, que a tua palavra possa ser propagada. Eu te agradeço, ó Deus querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero te agradecer. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, abençoando aí a sua família, dando vitória. E nesse momento eu vou deixar aqui, terminar com a bênção apostólica e na próxima tela eu vou ter os 2 vídeos aí para você. A aula que vai tratar desse mesmo tema, que vai ampliar seu conhecimento, e também o vídeo sobre salvação. Esse é importantíssimo. E não se esqueça, lá na aba comunidade, vai ter lá o link do e-book. Também vai ter o link aqui na descrição do vídeo sobre o perdão entre casais e ore pelo lançamento do curso Como Facilitar o Seu Estudo da Bíblia. Em breve eu vou estar anunciando o lançamento, tá bom? Vamos lá para a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!